O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e disse-lhe: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Filhinhos, povo de Deus, nós bem sabemos que a Quaresma é um tempo de conversão, tempo de mudança de vida. E assim, desde a quarta-feira de cinzas, nós ouvimos o chamado que a Igreja nos fez, através da oração, do jejum e da prática da caridade. Deus quer a nossa purificação. Deus quer a conversão do meu, do teu coração. Que saiamos deste tempo litúrgico preparados não apenas para celebrar a Páscoa de Jesus, mas que saiamos desta batalha espiritual, mas santificados pelo Senhor, o nosso Deus. A primeira leitura de Isaías, no capítulo 10, aliás, capítulo 1, versículos de 10 a 20, o Senhor nos coloca diante desse espírito quaresmal. Quaresma é tempo de purificação. Deus quer a purificação do nosso coração, da nossa vida, dos nossos pensamentos, purificação do nosso corpo físico e espiritual. Por isso o profeta diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade das vossas ações da minha frente. Deixai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. E o Senhor insiste nisso. E muitas vezes nós cerramos os nossos ouvidos a esta palavra, mas o Senhor, Ele continua nos falando. Deixai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Queridos, Quaresma é tempo de conversão. E isso nós buscamos através do sacramento da penitência. Tempo de confessar-se, tempo de buscar a purificação de todo o seu ser. Tempo de deixar para trás tudo aquilo que continua pesando dentro da nossa vida, os nossos pecados que insistem em escravizar-nos. A penitência, o sacramento da conversão,
é justamente um caminho necessário para esta vida nova. Se você ainda não buscou a sua confissão, que você possa se organizar, participar aí dos ritos penitenciais que normalmente as foranias, né, preparam na sua paróquia. Busque o sacramento da penitência. Busque o sacramento da confissão, pois é este sacramento que vai nos lavar, é ele que vai nos purificar. E depois disso, com o coração perdoado, que o Senhor nos dê a graça de construirmos uma nova caminhada, distantes do pecado, afastados da maldade, assim como nos fala a primeira leitura. Mesmo assim, diante de tantos pecados, o profeta ele exalta, amados, a misericórdia de Deus, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que não se cansa de nos perdoar. Ainda que vossos pecados sejam como a púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve, porque o nosso Deus é um Deus rico em misericórdia. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão brancos como a lã. Deus tem esse poder e ninguém mais. Ele é o nosso Pai, como nós ouvimos no Evangelho. Ele é o nosso único guia, Deus, que se manifesta a nós através do seu Filho Jesus. Deus de Deus, luz da luz. E é esse Deus que nos promete a salvação, assim como nós cantamos no Salmo responsorial. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. É o Senhor que se manifesta, é o Senhor que fala, é o Senhor que promete a salvação. E que este tempo da Quaresma sirva também de preparação para a Páscoa, para que nós possamos contemplar com os nossos próprios olhos a salvação que vem de Deus. Não apenas olhar para o mistério pascal como um tom de recordação, embora nós contemplemos sim a memória deste tempo, mas que nós possamos celebrar com o coração, celebrar com a vida, reviver cada passo de Jesus até a sua cruz, passando pelo sofrimento, pela morte, em vista da Páscoa da sua ressurreição. Meus queridos, o Evangelho que está em Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12, nos chama a uma vida nova, distantes da mentira, da falsidade e principalmente da hipocrisia. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos discípulos: não imiteis as ações dos fariseus, porque eles falam e não praticam. E nós vemos muita gente assim. E temos que ter muito cuidado para que não caiamos também neste mesmo pecado. Amarram pesados fardos e nos colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não são capazes de movê-los nem sequer com o dedo, diz o próprio Jesus. Fazem todas as suas ações apenas para serem vistos. Buscam o reconhecimento humano. Mas a palavra de Deus é clara, eles já receberam a sua recompensa. Que Deus nos liberte da hipocrisia, que Deus nos liberte da falsidade, queridos irmãos e irmãs, que sejamos pessoas verdadeiras, pessoas de Deus, verdadeiros discípulos, não é? Mas alguém pode se perguntar, mas padre, o que é hipocrisia? Primeiro, substantivo feminino, falsidade, fingimento. Vamos falar da hipocrisia, pelo menos dentro de 3 dimensões. A hipocrisia moral, a hipocrisia espiritual e também a hipocrisia social. A hipocrisia moral consiste naquele que se faz de santo, puritano, na maioria das vezes tem alegria em perseguir, atacar os seus algozes, conhece a lei, estuda a lei, cita a lei
condena pela lei, mas o mais engraçado, não vive a lei. Que Deus nos liberte desta hipocrisia moral, que consiste muitas vezes no julgamento da vida alheia e que nos coloca como juízes de todos, onde nós condenamos todos. A hipocrisia espiritual é idêntica a esta dos fariseus que Jesus nos fala hoje no Santo Evangelho. Faz referência àqueles que são bons em colocar pesos nas costas dos irmãos, nos ombros dos outros, mas não vivem em nenhum momento a palavra de Deus, sequer se esforçam para isso. A hipocrisia espiritual faz com que vivam uma oração vazia, pobre em espiritualidade. Sabe quando a pessoa fala, em nenhum momento ela comunica a Deus? Já suas palavras e pregações são cheias de segundas intenções. Normalmente essa categoria visa a politização da igreja. Normalmente quem busca cargo não tem espiritualidade nenhuma. Quem busca status dentro da igreja não está ali para rezar, não está ali pela salvação das almas, não está ali para viver a palavra de Deus, mas está ali de forma hipócrita apenas para buscar um reconhecimento humano, como os fariseus buscavam no tempo de Jesus. E hoje, queridos irmãos e irmãs, os fariseus insistem em viver no meio de nós, dentro das nossas comunidades, na estrutura da nossa igreja. E por último, a hipocrisia social. Consiste naquele que defende o pobre, mas não se faz pobre. Conhece alguém assim? Eu conheço bastante. Que defende o pobre, mas em nenhum momento se faz pobre com o pobre. Isso é hipocrisia. E nós sabemos muito bem disso. Usa o pobre como discurso ideológico, como escada, isso é pecado, como escada para alcançar os seus objetivos. Busca apenas o reconhecimento e alcançar os seus próprios interesses. Meus irmãos e irmãs, que Deus nos liberte da hipocrisia. Que Deus nos liberte deste pecado que também condena almas, que nos leva à perdição. Que o Espírito Santo do Senhor sopre agora sobre o nosso coração, para que nós possamos viver e testemunhar esta palavra, para que nós possamos viver com humildade, para que nós possamos viver na verdade, e a verdade é quem? É Jesus Cristo. Ele que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É Jesus que nos guia. É Jesus o nosso Deus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia. Quem é ele? É Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Até hoje, quando nós contemplamos ali a teologia da Quinta-feira Santa, nós nos assustamos, porque Jesus, ele amarra ali um pano na sua cintura e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Isso é chocante, não é? Os judeus esperavam um Messias rei, guerreiro, poderoso, montado num cavalo de guerra, e vem Jesus, aquele que monta num jumentinho, que vem lavar os pés dos seus seguidores, dos seus discípulos. Vem nos trazer uma outra dimensão do que é agradar a Deus. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, o serviço. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que o Padre Eduardo me disse foi: lideramos porque servimos. E eu não esqueci isso. Lideramos porque servimos. E esta é a missão de todo líder, em qualquer lugar. Seja dentro da família, no trabalho, no emprego, não é aquele que manda simplesmente, que humilha, que ofende, mas é aquele que serve. E assim diz a palavra de Deus. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve.
Quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado, porque o nosso Deus, Ele não está dormindo, amados. O nosso Deus, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, e Ele é justo, e nos dará a sua recompensa. Rezemos para que possamos receber a misericórdia, o perdão e o dom da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.